Algumas histórias começam devagar, com passos miúdos e silenciosos, como quem não quer acordar o destino. Outras surgem como um raio em céu aberto. Um olhar atravessa a sala, uma respiração falha, e de repente, tudo o que parecia comum ganha contorno de milagre. Esta é a história de duas almas que nunca se esqueceram, ainda que tenham tentado. Uma história de encontros e desencontros, de relógios que não obedecem, de estações que chegam antes da hora e de promessas sussurradas entre um café que esfria e um coração que insiste. É sobre eles, mas poderia ser sobre qualquer pessoa que um dia sentiu que amar é, sobretudo, esperar. Esperar com coragem, com fé, com saudade. Ele se chama Daniel, ela Helena. 2 nomes simples, quase anônimos, como se o universo tivesse escolhido cuidadosamente não estampar no letreiro o espetáculo que vinha pela frente. Se você já amou alguém, e por qualquer motivo, precisou aprender a continuar respirando sem essa pessoa, talvez encontre nesta narrativa um espelho. Talvez reconheça as pequenas coincidências que não são tão pequenas assim. O mesmo caminho tomado por acaso, a música certa surgindo no rádio exatamente no instante em que você pensa nela, o vento mudando de direção na esquina de sempre, empurrando você de volta para lembrar que há destinos que não sabemos escrever. Mas antes de abrirmos a primeira cena, um pedido. Se esta história tocar você, se em algum trecho você pensar, isso já aconteceu comigo, ou eu daria tudo para que acontecesse, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. Parece um gesto pequeno, eu sei, mas cada inscrição e cada like é um abraço silencioso que mantém este projeto vivo, que mostra para a plataforma que há gente de verdade, com sentimentos de verdade, escutando histórias como esta. E se você quiser ir além, conte nos comentários. Em que cidade você está e qual foi o sinal mais bonito que o universo já te deu sobre o amor? Eu leio tudo. E mais do que isso, muitas vezes são as suas histórias que acendem a próxima. Agora respire fundo. Imagine uma cidade contemporânea, com ruas largas e prédios de vidro que refletem o céu. É uma tarde comum de semana. Aquelas tardes que parecem não prometer nada. Daniel sai de uma reunião atrasado, revisa mensagens no celular, abre um aplicativo para chamar um carro, desiste, decide caminhar. Do outro lado, Helena carrega uma sacola de livros que acabou de buscar num sebo. Ela gosta do cheiro das páginas antigas, do barulho de papel, da ideia de que as histórias guardam outros tipos de memória. Os dois atravessam a mesma praça, mas há alguns minutos de diferença. É curioso como a vida testa nossa paciência, como se brincasse de ajustar ponteiros invisíveis para medir quando estamos prontos para perceber o que importa. Se eu dissesse que eles se viram e souberam, estaria mentindo. Não foi assim. Na maior parte das vezes, o amor não chega com fanfarra. Ele encosta devagarinho para ver se a gente permite. A verdade é que Daniel e Helena estiveram perto um do outro mais vezes do que lembram. Tomaram café no mesmo quiosque da praça em manhãs diferentes. Pegaram o mesmo ônibus alguns meses antes. Frequentaram por um tempo a mesma livraria. E, no entanto, sempre havia algo que os desviava. Uma ligação que chegava, uma chuva que começava, um compromisso que pedia urgência. Enquanto isso, a vida seguia. E os dois aprendiam a ser quem eram, com sonhos, medos, escolhas que pareciam definitivas. Talvez seja isso que mais nos doía quando lembramos de um amor que demorou. A ideia de que poderíamos ter nos encontrado ontem, mas só conseguimos hoje. E mesmo assim, quando o hoje enfim acontece, tudo faz sentido. A política do destino não aceita notas fiscais, não devolve o troco em tempo, devolve em intensidade. É por isso que, quando Daniel e Helena finalmente se notaram, não foi apenas um encontro, foi um reconhecimento. Como se um ao outro dissesse: você. Eu estava procurando por você desde antes de saber o seu nome. Antes de continuarmos, quero te convidar a sentir esta história como se fosse sua. Feche os olhos quando a música subir. Deixe que as imagens surjam sem pressa. A praça, os livros, o café, a cidade, as mensagens não enviadas, as palavras que ficaram presas na garganta. Lembre-se de quando você esperou por alguém, ou de quando alguém esperou por você. Lembre-se do dia em que descobriu que esperar não é ficar parado. É um jeito de avançar rumo ao que verdadeiramente importa. E, se isso fizer sentido, compartilhe este vídeo com aquela pessoa que te lembra a coragem do amor. Às vezes é só disso que precisamos. De uma história contada no momento certo.
Daniel e Helena aprenderam, a duras penas, que não existe mapa confiável para o coração. Existem bússolas e sinais, e se tem algo que o tempo sabe fazer, é ensinar a gente a ler sinais. Um perfume que insiste, um livro que volta, uma música que persegue, um nome que aparece em conversas aleatórias. Quando o universo decide, ele não sussurra apenas uma vez. Ele repete até que você entenda. O que cada um deles não sabia ainda é que todo esse percurso, os quase encontros, as saídas pela tangente, as pistas espalhadas, estava preparando o terreno para algo que não poderia florescer antes. Você está pronto? Então vem comigo. Nos próximos capítulos, vamos acompanhar a primeira vez que se olharam de verdade, o instante em que a vida pareceu conspirar contra, os anos em que tentaram seguir adiante e, por fim, o momento em que o destino, cansado de ser ignorado, bateu a porta com a delicadeza de quem não aceita mais esperar. Esta não é uma história perfeita. Ela é humana. Haverá falhas, silêncios e escolhas difíceis. E ainda assim, ao final, talvez você concorde que algumas esperas valem a pena, porque nos transformam na pessoa que precisamos ser para amar do jeito certo. Se esta introdução apertou algum botão aí dentro, se inscreva agora. É rápido, é gratuito e faz toda a diferença para que mais gente encontre este vídeo. Deixe também o seu like. Ele diz ao algoritmo que esta história merece ser ouvida por mais corações. E se quiser me dar um presente, deixe um comentário com uma palavra que represente o amor para você hoje. A minha neste momento é coragem, porque amar no fundo é ter coragem de esperar e de recomeçar. Agora, vamos ao começo. Foi numa tarde de quinta-feira, dessas que anunciam chuva mas não cumprem. O céu estava de um cinza indeciso e o vento corria pela praça como quem testasse a temperatura do mundo. Daniel caminhava distraído, tentando ajeitar pensamentos depois de uma reunião que se alongou demais. Ele tinha terminado um projeto importante, mas a sensação era de que faltava algo que o trabalho não supria. Havia um ruído de fundo dentro dele, um zumbido que nenhum resultado calava. A vida ia bem, e ainda assim parecia fora de ritmo. Helena saiu do sebo abraçada a uma pilha de livros que mal cabia nos braços. O dono, um senhor de óculos grossos, insistira para embalar melhor, mas ela preferiu sentir o peso daquelas histórias antigas, entre elas um romance esgotado que procurava havia anos. Ela sorriu, contente com a espécie rara de vitória que só os apaixonados por palavras conhecem. Encontrar um livro que nos encontra de volta. Quando chegou à praça, decidiu sentar num banco para folhear a primeira página. Não percebeu que, a poucos passos dali, Daniel se aproximava. Ele notou primeiro a cena. Uma mulher sentada, pernas cruzadas, concentrada, a mão afofando a margem de um livro como quem pede licença para entrar. Notou também um detalhe bobo, mas que ficaria gravado na memória. O marcador de páginas era um bilhete de metrô antigo, carimbado. Havia algo naquela imagem que o acalmou. Talvez a ideia de que o mundo ainda pudesse ser simples, apesar de tudo. Ele diminuiu o passo. Não queria interromper. Queria apenas estender aquele instante mais um pouco. Helena levantou os olhos por acaso, como quem vem à tona para respirar. E foi então. Não foi só o rosto. Foi a expressão. Um reconhecimento suave, isento de choque, mas cheio de certeza. Ela pensou: eu conheço essa calma. Ele pensou: é aqui que meu corpo descansa. Ninguém disse nada por um segundo inteiro, que pareceu longo o suficiente para caber uma vida inteira. O vento mexeu nas folhas das árvores. Uma criança riu perto do chafariz. E o mundo, para os dois, ficou do tamanho do banco e daquele olhar. É bom? Daniel arriscou, apontando com o queixo para o livro, como quem pede permissão para falar sem invadir. Eu ainda não sei, disse Helena sorrindo, mas esperei tanto por ele que talvez eu invente que sim. Os dois riram de um jeito fácil. Daniel pediu licença para se sentar na outra ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa. Notou uma dobra na capa, uma dedicatória antiga no verso da folha de rosto. Helena mostrou como se dividisse um segredo. Para Rosa, que me ensinou que a vida é feita de retornos. Ah! Eles trocaram um olhar curioso. Havia uma história ali dentro de outra história. E naquele momento eles se tornaram cúmplices de ambas. A conversa correu pelo caminho mais seguro. Livros, cafés da cidade, a livraria preferida, a mania de sublinhar frases. Daniel confessou que sublinhava com lápis, nunca com caneta, temendo ferir o texto. Helena admitiu que também, e completou: mas às vezes eu dobro a página como quem marca uma esquina importante. Ele concordou com a metáfora.
Tem esquinas que mudam nosso caminho, disse. E só depois percebeu que talvez estivesse falando de outra coisa. O tempo, quando quer, fica elástico. O cinza do céu clareou um pouco, como se a tarde tivesse desistido de chover para ouvir melhor. Helena contou de seu trabalho como revisora freelancer. O gosto por caçar vírgulas fora do lugar, como quem alinha o fôlego das frases. Daniel falou de projetos, de prazos, de uma vida ocupada demais. E de repente ele se ouviu dizendo: "Acho que tenho saudade de coisas que ainda não vivi." Helena parou, a ponta dos dedos na beira da página, e respondeu: "Eu entendo. Eu também." Foi quando ambos perceberam que não falavam mais de livros. Há instantes em que o destino parece inclinar a mesa para que tudo escorra na direção certa. Uma música começou a tocar baixinho no coreto. Um ensaio de violino, talvez. E eles sorriram sem comentar, como se assinassem um pacto silencioso de não quebrar o encanto nomeando-o. Daniel pensou em pedir o número dela. Hesitou. Não queria parecer precipitado. Queria respeitar o ritmo que aquela conversa tinha construído. Então inventou uma pergunta boba, para comprar mais tempo. "Você acredita em coincidências?" Helena ergueu as sobrancelhas, divertida. "Acredito em editores", respondeu. "Alguém lá em cima revisa nossas linhas tortas. Um revisor exigente", ele disse. "Às vezes paciente", ela completou. Um pingar fino começou a cair. Aquela chuva que a tarde prometia resolveu aparecer, tímida, como se pedisse desculpas pela demora. Eles riram, levantaram-se num mesmo gesto e correram para o toldo do quiosque de café. A coincidência, ou a edição, continuava. Helena pediu um café coado. Daniel, um expresso. O barista perguntou se queriam açúcar. Os dois disseram que não, exatamente ao mesmo tempo. Riram outra vez. O barista, cúmplice, disse: "Isso dá sorte." Sob o toldo, a conversa encontrou um tom mais íntimo. Não falavam de passado, nem de planos ambiciosos. Falavam de pequenas coisas que, de tão pequenas, são o que a vida tem de mais verdadeiro. A mania de ouvir a mesma música no caminho de casa. O hábito de guardar tickets de cinema. O pavor de perder o último ônibus. A alegria de encontrar uma mesa perto da janela. Daniel contou que tinha uma caixa onde guardava objetos que não sabia nomear. Lembranças de pessoas que passou a amar e de outras que aprendeu a deixar. Helena sorriu e disse que também tinha uma. "Chamo de gaveta dos quase", confessou. Ele quis dizer que talvez estivessem diante de um, mais do que quase. Não disse. Ainda não. Quando a chuva afrouxou, Helena olhou o relógio. Tinha um compromisso do outro lado da cidade. Daniel sentiu o sinal de alerta subir pelo corpo. Aquele era o momento em que as histórias prometem, mas não confirmam. Respirou, juntou coragem e falou: "Eu sei que é cedo. E talvez pareça apressado. Mas será que a gente pode se ver de novo? Não quero que isso vire só uma coincidência bonita." Helena segurou o olhar por um segundo a mais, como quem mede uma distância invisível. Depois, tirou do bolso interno da bolsa um cartãozinho simples. Nome, um e-mail, uma conta de rede social pouco usada. E escreveu à caneta o número. Entregou a Daniel. "Me manda uma mensagem quando a chuva for embora", disse. "Gosto de começos que respeitam o clima." Ele riu aliviado. "E se o tempo mudar, a gente muda junto." Despediram-se com um abraço breve, mas não protocolar. Aquele tipo de abraço que informa a temperatura do outro, que diz mais do que gostaria. Daniel ficou vendo Helena se afastar pela praça, equilibrando a pilha de livros como quem carrega uma promessa. O céu abriu um pouco mais. Ele guardou o cartão no bolso da carteira, dentro de um compartimento que raramente usava, como se reservasse a ele uma importância secreta. Mandaria mensagem. Não naquele minuto, para não parecer ansioso, mas em breve. Em muito breve. Naquela noite, ele ouviu a mesma música do coreto em versão gravada. Não sabia o nome. Pediu ao aplicativo para identificar. Salvou. Chamava-se Esquinas. Riu sozinho da coincidência. Do outro lado da cidade, Helena tirou os livros da sacola, um por um, como quem organiza um altar. Abriu aquele romance antigo na página da dedicatória e passou o dedo sobre as letras. "Para a Rosa, que me ensinou que a vida é feita de retornos." Pensou no abraço de Daniel. Pensou no jeito como ele segurou a xícara de café. Pensou em enviar uma mensagem primeiro. Não enviou. "Começos que respeitam o clima", repetiu para si. Sorriu. E ainda que nenhum dos dois soubesse, algo ali já tinha começado a se deslocar dentro do tempo. As engrenagens invisíveis que movem o mundo deram um clique imperceptível. Porque é assim que o amor começa,
Quase sempre. Com um detalhe que muda o eixo da Terra. Um pequeno gesto que inaugura um novo calendário. Quando Daniel adormeceu, sonhou que dobrava a página de um livro para marcar uma esquina. Quando Helena adormeceu, sonhou que alguém, de longe, dobrou a mesma página no mesmo lugar. No dia seguinte, o sol nasceu decidido. E com ele, a coragem de Daniel. Ele pegou o celular, abriu a conversa com o número recém-salvo e escreveu. A chuva foi embora. Apagou. Escreveu de novo. Sobre começos que respeitam o clima. Apagou. Fez um café, respirou. Por fim, digitou. Se você ainda estiver afim de uma coincidência com café, eu conheço uma mesa perto da janela. Enviou. O coração disparou. Minutos depois, a resposta de Helena chegou, com a leveza que só quem entende o ritmo do destino consegue. Mesa perto da janela é a minha fraqueza. Hoje, 17 horas. E foi assim que, sem saber, eles marcaram a primeira data de um calendário secreto, que um dia contaria também as pausas, as esperas e os retornos. O segundo encontro aconteceu em uma sexta-feira, 2 semanas depois. O café perto da janela estava livre, como se o universo tivesse reservado o lugar desde o último boa noite. Daniel chegou primeiro, um pouco antes do horário combinado, tentando disfarçar o nervosismo, ajeitando os talheres e conferindo o cardápio, mesmo sem a menor fome. Helena chegou pontualmente às 5, vestindo o mesmo sorriso que ele lembrava, e um lenço azul que parecia segurar um pedaço do céu. O reencontro foi leve, simples, mas carregado daquela eletricidade invisível que só existe quando algo importante está prestes a começar. Conversaram sobre tudo. Infância, sonhos, a solidão de quem parece ter tudo, mas sente falta de um lugar para pousar. Descobriram que moravam a menos de 20 minutos um do outro e que, por ironia, frequentavam a mesma padaria aos domingos, só em horários diferentes. Talvez o destino estivesse treinando a gente para se encontrar direito, brincou Helena. Daniel riu, mas dentro dele algo dizia que havia verdade naquela frase. Nos dias seguintes, vieram as mensagens, os áudios, os cafés improvisados entre compromissos, as caminhadas até tarde. As coisas aconteciam naturalmente, sem necessidade de rótulos, mas com uma sensação de plenitude difícil de explicar. Era como se o tempo tivesse, enfim, parado de correr e se inclinado a favor deles. Daniel, que sempre teve pressa, começou a desacelerar. Helena, que vivia nas entrelinhas, começou a escrever novas páginas com coragem. Nenhum dos dois imaginava que o tempo, aquele mesmo aliado, logo se tornaria o primeiro inimigo. Tudo começou com uma proposta de trabalho para Daniel. Uma oportunidade que ele vinha esperando havia anos. Coordenar um projeto internacional. O detalhe é que o escritório ficava em Lisboa. O contrato era de 1 ano, prorrogável. Era o tipo de chance que não se recusa. E, ao mesmo tempo, o tipo de notícia que a gente não sabe como dar. Quando contou a Helena, ela ficou em silêncio. Não por desaprovação, mas porque dentro dela uma voz antiga sussurrava. De novo o tempo. É uma ótima notícia, ela disse por fim, tentando manter o sorriso. Mas... Ele hesitou. É longe. Longe é uma palavra elástica, respondeu. Depende do tamanho da saudade. Ele segurou a mão dela por alguns segundos, como quem tenta gravar na pele a textura de uma presença. 1 ano passa rápido, disse, tentando convencer os dois. Helena apenas assentiu. Sabia que o amor verdadeiro não impede ninguém de crescer, mas sabia também que o tempo é um ladrão elegante. Não leva tudo de uma vez, só o suficiente para que sintamos falta. Os meses seguintes foram um exercício de resistência. As ligações diárias, as mensagens de boa noite, as videochamadas que acabavam com os dois rindo de cansaço. Mas também vieram as ausências pequenas. Um aniversário sem brinde, um feriado sem abraço, uma notícia boa que não cabia numa tela. Daniel trabalhava demais. Helena tentava se ocupar com livros e revisões, mas o coração tinha o mau hábito de lembrar na hora errada. Havia dias em que a saudade pesava tanto que ela desligava o celular apenas para ver se doía menos. Havia outros em que ele, no meio de uma reunião, se via distraído, imaginando o cheiro do café que tomavam juntos. Até que o inevitável aconteceu. A distância deixou de ser só geográfica. O tempo, que antes parecia aliado, começou a se esticar entre eles. As conversas ficaram mais curtas, as respostas mais espaçadas. Nenhum dos dois queria admitir, mas algo estava se desencontrando. Uma noite, durante uma ligação, Helena perguntou: "Você ainda sente que estamos no mesmo lugar?" Daniel demorou a responder. "Sinto que ainda te amo."
disse. Mas às vezes parece que estou te amando de outro fuso horário. A frase ficou pendurada no ar como uma lâmpada acesa demais. E o amor? Ela tentou continuar, a voz embargada. Aguenta essa diferença. Ele não respondeu. O silêncio foi a resposta que os dois entenderam, mesmo que não quisessem. Nos dias seguintes, as conversas cessaram. Nenhum término oficial, nenhuma briga. Só o som suave de um laço se desatando. A última mensagem trocada dizia apenas: cuide de você. E de alguma forma isso bastou. O amor deles não terminou em gritos. Terminou em respeito. O que às vezes é mais triste. Helena guardou o marcador de páginas no livro que os unira na praça. Daniel guardou o lenço azul numa gaveta. Ambos tentaram seguir. Ela mergulhou em novos trabalhos, novos cafés, novas conversas. Ele em novas cidades, novos rostos, novos desafios. Mas por mais que o tempo avançasse, algo permanecia intacto. Aquela sensação de que haviam deixado algo inacabado. Meses se tornaram anos. Daniel fez carreira, conheceu outras pessoas, mas sempre que via alguém folheando um livro antigo, sentia um aperto inexplicável. Helena também tentou novos relacionamentos, mas nenhum gesto, por mais gentil, cabia do mesmo jeito. Era como usar um sapato bonito, mas do número errado. Por fora, tudo parecia bem. Por dentro, algo insistia em lembrar que havia um lugar ainda ocupado. Numa tarde qualquer, 3 anos depois, Helena entrou numa livraria nova da cidade. Havia um cartaz na entrada. Autores convidados, lançamentos e autógrafos. Ela sorriu ao ver o nome de um escritor português que admirava e comprou um exemplar. Ao abrir a primeira página, o coração dela parou por um instante. A dedicatória dizia: para aqueles que entenderam que o tempo separa apenas o que ainda não está pronto para permanecer. A frase soava familiar, quase como um recado. Ela virou o livro, leu o nome do autor de novo e percebeu o detalhe que o coração reconheceu antes da mente. Daniel Silva. O mesmo Daniel. O mesmo olhar que agora habitava a contracapa, numa foto séria, madura, mas ainda carregando aquela calma que ela conhecia. Helena ficou parada por minutos, sem saber se ria ou chorava. Comprou o livro sem pensar e, ao chegar em casa, abriu na metade, em uma página qualquer. E lá estava a frase: alguns amores não terminam. Eles apenas mudam de endereço dentro da gente. Ela fechou o livro, segurando-o contra o peito. A vida parecia brincar de ironia. Ele estava de volta. Ou pelo menos a história dele estava. A cidade seguia igual. Mas algo dentro dela havia sido novamente acordado. O tempo, o mesmo que separa, também costura. E naquela noite, pela primeira vez em anos, Helena sonhou com Daniel. Não como lembrança, mas como presença. Ele sorria e dizia: talvez agora o clima tenha mudado. O telefone dela despertou no dia seguinte com uma notificação estranha. Uma nova mensagem, vinda de um número internacional, mais familiar. O texto dizia apenas: li uma dedicatória e pensei em você. Ainda dobra as páginas para marcar esquinas? Helena sorriu, respirou fundo e respondeu: sempre. Algumas esquinas a gente nunca deixa de revisitar. O tempo suspirou, satisfeito, porque há separações que não são finais. São capítulos necessários para que a história aprenda a voltar mais bonita. O tempo tem o dom cruel de ensinar a gente a continuar. No começo, tudo dói. A ausência tem cheiro, tem som, tem forma. O café esfria diferente, a cama parece grande demais, e o celular, aquele pequeno cúmplice, vira uma vitrine do que não volta. Depois, aos poucos, as dores ganham novas roupas. Viram saudade discreta, lembrança educada, uma presença silenciosa que não pede licença, mas também não vai embora. Foi assim para Daniel. Foi assim para Helena. Daniel ainda morava em Lisboa quando percebeu que tentava preencher um espaço com barulhos. Enchia a agenda de compromissos, aceitava todos os convites, ficava horas conversando com colegas, só para evitar o retorno ao silêncio. Mas mesmo no meio da multidão, havia um canto dele que ainda chamava por Helena. Às vezes, quando o dia acabava, ele caminhava até a beira do Tejo e ficava ali, olhando o reflexo das luzes na água, imaginando como estaria a cidade onde ela vivia. Nessas horas, o coração parecia falar em outra língua, uma mistura de saudade e resignação. Helena, por sua vez, aprendeu a camuflar o vazio com rotina. Voltou a frequentar o sebo, recomeçou projetos, saiu com amigos, mas havia algo que não se encaixava. Às vezes, enquanto revisava um texto qualquer, percebia que lia a mesma frase 3 vezes sem entender nada.
porque a cabeça dela estava em outro lugar, tentando decifrar uma ausência. Era como revisar um parágrafo mal escrito pelo destino. Um erro de concordância entre o que ela queria e o que o tempo permitia. Durante meses, ela tentou racionalizar. Dizia a si mesma que amores interrompidos também são amores válidos, que o que viveram já era suficiente. Mas o coração é um revisor teimoso. Ele sempre volta às partes que ficaram mal resolvidas. Certa noite, enquanto organizava uma caixa antiga, encontrou o bilhete de metrô usado como marcador de páginas. Ficou olhando para ele, lembrando da praça, do café, da chuva leve que uniu o primeiro riso. Quase escreveu uma mensagem. Quase, mas apagou. Se for para ser, o universo dá um jeito, repetiu em voz baixa. O universo, no entanto, gosta de ironias, e começou a enviar pequenos lembretes, sutis, mas insistentes. Um livro com uma dedicatória parecida com a de Daniel, um novo cliente chamado Silva Daniel, uma música no rádio com o mesmo violino da praça. No início, ela riu das coincidências. Depois começou a se perguntar se eram apenas isso. Às vezes, parecia ouvir o destino sussurrando. Ainda não acabou. Daniel também recebia os seus sinais. Certa manhã, durante uma reunião, um colega mencionou uma revisora brasileira chamada Helena, que trabalharia num projeto editorial conjunto. O coração dele bateu mais rápido, mas logo descobriu que era outra Helena. Sobrenome diferente, voz diferente, história diferente. Ainda assim, o som do nome dele, a nomeando por engano, ficou ecoando na cabeça. Helena, o nome que soava como lar. Quando voltou ao Brasil definitivamente 2 anos depois, Daniel tentou recomeçar. Abriu uma pequena editora. Dedicou-se a novos autores. Redescobriu o prazer de escrever sem pressa. Nas primeiras semanas, cada esquina parecia um teste. Ele temia cruzar com ela sem estar pronto. Temia mais ainda não cruzar nunca. A cidade era a mesma, mas ele não era mais o mesmo homem que partira. Havia algo de mais maduro no olhar, uma serenidade cansada, como quem entende que o amor não é uma corrida, é uma espera. Numa dessas tardes, Daniel foi convidado para ministrar uma palestra sobre literatura e memória afetiva em uma universidade local. Ao chegar, reconheceu o auditório de imediato. Era o mesmo onde, anos antes, assistira a uma palestra sobre reescrita e emoção. O tema, curiosamente, apresentado por uma revisora convidada. Helena. Lembrou-se de tê-la visto de longe naquela época, antes de tudo começar, sem saber quem ela era. O círculo parecia se fechar, ainda que ela não estivesse ali naquele dia. O destino é mestre em ironias que doem e curam ao mesmo tempo. Depois da palestra, ele caminhou até um café próximo. O garçom o reconheceu de uma visita antiga e perguntou se queria a mesa de sempre perto da janela. Daniel sorriu com um nó na garganta. Sim, sempre ela. Pediu um café coado sem açúcar. A xícara veio acompanhada de um pequeno bilhete, escrito pelo garçom, talvez por brincadeira. Alguns clientes deixam lembranças mais fortes que o aroma do café. Ele riu, um riso triste. O destino parecia ter senso de humor. Helena, em outro ponto da cidade, vivia seu próprio processo de reaprendizado. Voltou a aceitar convites. Conheceu alguém novo. Marcos, um professor gentil, calmo, que falava baixo e ouvia muito. Com ele, ela aprendeu a sorrir sem medo de parecer vulnerável, mas havia um limite invisível naquele afeto. Marcos percebia, mesmo sem ela dizer, que havia um pedaço do coração dela reservado a outra história. E com uma maturidade rara, um dia ele disse: "Eu sei que você gosta de mim, mas também sei que ainda guarda alguém. E está tudo bem." Ela tentou argumentar, mas ele apenas sorriu. Às vezes o amor da vida da gente não é quem fica, é quem ensina a amar direito. Helena chorou, abraçou Marcos com gratidão e no dia seguinte sentou-se à beira da cama com um sentimento novo: paz. Talvez pela primeira vez não fosse sobre esquecer Daniel, mas sobre entender o que ele significava. Amor não é apagar, é aprender a ler as entrelinhas do que sobrou. Meses depois, ela recebeu uma mensagem inesperada. Um e-mail de uma editora convidando-a para revisar um novo livro. Um romance sobre as voltas do destino. O autor assinava apenas com as iniciais DS. Ela aceitou o trabalho curiosa. Quando abriu o arquivo digital, o primeiro parágrafo a fez prender a respiração. Algumas histórias começam devagar, e mesmo quando o tempo tenta separá-las, elas encontram caminhos de volta. Às vezes em livros, às vezes em sonhos. Helena fechou o laptop, o coração disparado. O arquivo tinha a mesma linguagem de Daniel.
As metáforas, o ritmo, o jeito de costurar emoção com silêncio. Era ele. Mas o e-mail viera de uma assistente. Nenhuma confirmação direta, nenhum endereço, nenhum recado. E ainda assim, o coração dela sabia. Por 3 noites, ela sonhou com o mesmo cenário. Uma livraria iluminada, o cheiro de café e Daniel folheando um livro perto da janela. Quando acordava, o som da chuva parecia o mesmo da praça de anos atrás. Era como se o universo dissesse: está na hora. Daniel, do outro lado, revisava as últimas páginas do manuscrito. Não colocou o nome dela em nenhuma linha, mas ela estava em todas. Ele hesitava em enviar o livro. Tinha medo de reabrir feridas. Mas também sabia que certas histórias só se curam quando são contadas. Então enviou e esperou. Dias depois, recebeu o e-mail de volta, assinado apenas com uma frase. Algumas páginas a gente dobra, outras a gente escreve junto. Gá. Daniel leu e releu. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o ar voltava ao lugar. Não era um reencontro ainda. Era um recomeço silencioso. O tipo de início que não precisa de promessas. Naquela noite, ele escreveu no diário: o tempo não cura. O tempo revela o que continua vivo. Helena, no mesmo horário, olhou pela janela e viu o céu limpo depois de dias de chuva. Sorriu. Acho que o clima melhorou, murmurou, e pela primeira vez dormiu sem pesar. 5 anos haviam se passado desde o último olhar. 5 longos anos em que a vida insistiu em girar, em recomeçar, em ensinar. Helena já não era a mesma mulher que esperava mensagens ao anoitecer. Daniel já não era o mesmo homem que se escondia atrás de compromissos. Ambos haviam amadurecido, cicatrizado e, de certa forma, aprendido a viver sem esperar o que o destino ainda guardava. Mas o destino, esse velho teimoso, não gosta de histórias inacabadas. Ele arquiva, adia, redige novos capítulos. Mas não esquece, era um sábado de outono. O tipo de tarde em que a cidade parece suspensa entre o calor e o frio, entre o agora e o que já foi. Helena saíra para comprar flores. Gostava de enfeitar a casa aos sábados como um ritual de recomeço. Enquanto caminhava, o vento trouxe um cheiro conhecido, café recém-passado. Ela olhou ao redor e percebeu uma nova cafeteria na esquina, com grandes janelas e um letreiro simples. Esquinas, livros a café. Sorriu sozinha. O nome parecia uma piada cósmica. Sentiu um impulso inexplicável de entrar. Lá dentro, o ambiente era acolhedor. Paredes forradas de livros, luz amarelada e o som de um violino suave, quase idêntico ao da praça anos atrás. O tempo se contraiu num instante. Helena pediu um café coado e sentou-se perto da janela, seu lugar preferido no mundo. Pegou o celular, abriu um e-mail de trabalho e tentou se concentrar, mas o coração batia como se antecipasse alguma coisa. Do outro lado da rua, Daniel caminhava distraído, voltando de uma reunião com novos autores. Passou em frente à cafeteria, leu o letreiro e sorriu com incredulidade. Esquinas. Era impossível não lembrar dela. Decidiu entrar. Precisava de um café e de um pouco de silêncio. Empurrou a porta e o sino metálico tilintou no mesmo tom em que o destino gosta de anunciar reencontros. O primeiro olhar foi tão inesperado que nenhum dos dois soube reagir. Ela ergueu o rosto. Ele parou na porta. Por alguns segundos, tudo ao redor pareceu dissolver-se. O som das xícaras, as vozes, o barulho da rua, tudo se transformou num borrão distante. O tempo, aquele que tanto separara, agora se curvava diante deles, como quem pede desculpas. Daniel deu um passo. Helena sorriu ainda sem acreditar. Ele hesitou, como se não quisesse quebrar o feitiço. Então, ela fez o gesto que o universo esperava há anos. Acenou com a mão suavemente. O mesmo gesto de quando se despediram na praça, só que agora o ar parecia inteiro de novo. Helena, ele disse, quase num sussurro, com o mesmo tom de quem encontra algo perdido e querido demais. Daniel. O nome saiu firme, mas os olhos tremiam. Não houve abraços imediatos, nem palavras ensaiadas. Eles apenas ficaram ali, frente a frente, tentando reconhecer nas versões atuais as lembranças antigas. O tempo mudara detalhes. Os cabelos, os traços, as marcas discretas de quem viveu. Mas a essência era a mesma. Havia nos dois um tipo raro de familiaridade, aquela que sobrevive até mesmo quando a memória falha. Posso sentar? Ele perguntou. Não, pode. Ela sorriu, e o universo satisfeito suspirou. Sentaram-se um diante do outro, as mãos repousando próximas,
sem tocar. Era estranho e confortável ao mesmo tempo. O garçom se aproximou e, sem que dissessem nada, trouxe 2 cafés. Um coado e um expresso. O mesmo pedido de anos atrás. Daniel olhou surpreso. Você ainda toma coado? Sempre, ela respondeu. E você ainda sem açúcar? O gosto muda, mas a lembrança não. Os 2 riram, um riso leve, cheio de alívio. Por alguns minutos, ficaram apenas observando a chuva começar lá fora. Fina, suave, como uma assinatura do destino. O barulho das gotas contra o vidro criava o cenário perfeito para o reencontro que o tempo devia há tanto. Eu li seu livro, disse Helena, finalmente quebrando o silêncio. Eu imaginei, ele respondeu. Escrevi com a esperança de que você revisasse, mesmo que de longe. E revisei. Ela sorriu. Corrigi poucas vírgulas, mas chorei em todas as entrelinhas. Daniel desviou o olhar emocionado. Eu nunca soube se deveria te procurar. Tinha medo de estragar o que ainda era bonito na lembrança. E se o bonito fosse justamente o que ficou inacabado? Perguntou ela, olhando direto nos olhos dele. Às vezes o amor só amadurece quando a gente entende por que ele precisou parar. Ele assentiu devagar. Eu precisei me perder para entender o que não podia mais deixar escapar. O silêncio entre eles era agora um terreno fértil. Cada palavra nascia com o cuidado de quem planta algo que não quer ver morrer outra vez. Falaram das mudanças, das viagens, das perdas. Helena contou que o pai adoecera e que, durante meses, ela aprendeu a cuidar de alguém que sempre cuidara dela. Daniel contou que perdeu um amigo e que isso o fez repensar a urgência das coisas. Nenhum dos 2 tentou provar nada. Apenas compartilhar o que o tempo lhes ensinara. Quando a chuva parou, o sol começou a se infiltrar pela janela. O reflexo dourado iluminava os rostos. E por um segundo, parecia que estavam dentro de um filme antigo, daqueles que terminam antes do beijo, só para deixar o espectador suspenso. Mas o destino não queria finais suspensos desta vez. Sabe o que é engraçado? Disse Helena. Eu quase não entrei aqui hoje. E eu quase não vim, respondeu Daniel. A vida é feita de quase. Até que o quase resolve virar agora. Eles sorriram. Foi um sorriso demorado, carregado de tudo o que não foi dito por anos. E então, como quem respeita o ritmo do universo, Daniel estendeu a mão sobre a mesa. Helena olhou, hesitou por um segundo e pousou a dela sobre a dele. O toque foi simples, mas bastou. O coração deles entendeu antes da mente. Não era recomeço, era continuidade. Tudo o que o tempo havia separado, a vida devolvia agora, no momento exato em que ambos estavam prontos. Conversaram por horas, até que a cafeteria começou a esvaziar. A música mudou para uma versão instrumental de Esquinas. Os 2 se entreolharam e riram da coincidência. Quando saíram, o ar estava frio e limpo, e o céu, pintado de tons alaranjados, parecia celebrar. Caminharam juntos pela calçada molhada sem pressa. Nenhuma explicação foi necessária. Vai chover de novo, ela disse olhando para o horizonte. E se chover? Ele respondeu sorrindo. A gente muda junto. Dessa vez ela disse a frase. E ele entendeu. O ciclo estava completo. Naquela noite, deitados lado a lado, em silêncio, o mundo parecia caber inteiro dentro de um único quarto. Daniel olhou para ela e sussurrou. Esperei tanto por isso. Helena respondeu. Eu também. Mas no fundo acho que o amor esperou mais do que a gente. Do lado de fora, o vento soprava calmo, e uma página se virava sozinha sobre a mesa, como se o livro do universo fosse reescrito em tempo real. E finalmente, depois de anos, o amor que esperou a vida inteira começava. Não de novo, mas do jeito certo. Os dias seguintes ao reencontro pareciam um sonho cuidadosamente editado pelo próprio universo. Daniel e Helena se viam com frequência, sem a urgência de antes, mas com uma serenidade nova, aquela que só quem já perdeu e reencontrou entende. Não havia mais a ansiedade de provar nada, nem a pressa de viver tudo. Eles apenas existiam juntos, como se o tempo tivesse aprendido o ritmo deles. Helena notava nos gestos de Daniel uma doçura diferente. Ele olhava para as coisas com mais paciência, ouvia mais do que falava, e parecia realmente estar presente. Algo raro em tempos de distrações constantes. Ele, por sua vez, admirava em Helena a calma que o tempo lhe dera. Ela falava com pausas, sem medo do silêncio. Tinha aprendido a apreciar o intervalo entre as palavras. E talvez fosse isso que tornava tudo tão leve entre eles. Um domingo de manhã, ela o convidou para visitar um parque antigo da cidade, o mesmo onde costumava ir quando precisava pensar. As árvores altas e antigas guardavam segredos em suas sombras.
Caminharam lado a lado, em silêncio, e cada passo parecia alinhado com o batimento dos corações. Em determinado ponto, Helena parou e disse: "Às vezes eu penso que a gente precisava ter se perdido." "Para quê?" perguntou Daniel, curioso. "Para aprender o que significa encontrar de verdade." Ele sorriu. "Você sempre teve talento para dizer o que eu só consigo sentir." "É que eu aprendi com você," ela respondeu. "Você me ensinou que o amor não precisa ser imediato para ser verdadeiro." Daniel respirou fundo, olhando as folhas que caíam. "Eu passei anos tentando apagar o que senti, achando que esquecer era uma forma de me proteger. Mas o que ficou não era dor, era semente." "E o que floresceu?" Helena perguntou, tocando de leve a mão dele. "Paz. E um amor que não depende de tempo, nem de presença. Só de verdade." Helena sorriu. "Então é isso que chamam de amor maduro?" "Não sei," ele respondeu. "Mas se for, espero que a gente nunca amadureça demais a ponto de deixar de se surpreender." Sentaram-se num banco sob uma árvore frondosa, e Helena encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram ali, observando o movimento das pessoas, os casais que passavam, as crianças correndo. Tudo parecia sincronizado com uma partitura invisível. O tempo, aquele velho maestro, regia com delicadeza cada segundo. Depois daquele dia, começaram a reconstruir a vida. Não como antes, mas de um modo novo. Ele voltou a escrever, mas agora deixava espaço para o cotidiano, para o simples. Ela voltou a revisar livros, mas também começou a escrever pequenos textos próprios. Crônicas sobre o amor, sobre as voltas da vida, sobre o que o tempo não apaga. Daniel a incentivava, dizia que ela tinha voz de alma. Helena ria, mas no fundo sabia que era verdade. As palavras dela carregavam o mesmo perfume das páginas antigas que ela tanto amava. Certa noite, enquanto caminhavam pela praça, a mesma da primeira conversa, viram o velho sebo ainda aberto. Por impulso entraram. O dono, agora mais grisalho, reconheceu Helena. "Faz tempo que não te vejo," disse sorrindo. "Ainda atrás de livros raros?" "Dessa vez não," ela respondeu. "Acho que já encontrei o que procurava." Daniel olhou para uma estante próxima e puxou um livro qualquer. Dentro, havia uma dedicatória rabiscada. "Para quem entende que o amor é um retorno, não um encontro." Ele e Helena se entreolharam. Riram emocionados. Parecia que o universo gostava de deixar bilhetes para eles em todo canto. Na saída, Daniel parou e a olhou com ternura. "Sabe o que eu percebi?" O quê?" "Que de alguma forma a gente sempre esteve se encontrando, mesmo quando parecia fim. E talvez continue, mesmo depois," disse ela. "A gente só muda de página." Eles seguiram caminhando, as mãos entrelaçadas, até o mesmo banco da primeira conversa. O céu, salpicado de estrelas, parecia aprovar o reencontro. Um violinista tocava ao longe, e a melodia, inacreditavelmente, era a mesma do coreto de anos atrás. Helena fechou os olhos e sorriu. "Eu sabia que essa música voltaria." "Ela nunca foi embora," respondeu Daniel. "Só esperava o momento certo para tocar de novo." O tempo parou ali por alguns minutos. Nenhum dos dois falou mais nada. O silêncio dizia tudo. Era o tipo de silêncio que acolhe, que cura, que confirma. Alguns dias depois, Daniel acordou cedo, fez café e começou a escrever. O livro novo se chamaria O Amor que Esperei a Vida Inteira. Não seria apenas uma história, seria um testemunho. Um relato sobre duas pessoas que aprenderam, da forma mais bonita e difícil, que o amor verdadeiro não tem pressa. Ele nasce, adormece, desperta e permanece. Helena, ao ler os primeiros capítulos, chorou. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Ali estava a trajetória deles, disfarçada em metáforas, mas viva em cada linha. "Você escreveu nossa alma," disse ela. "Não," respondeu Daniel sorrindo. "Eu só copiei o que o destino escreveu primeiro." No lançamento do livro, meses depois, a livraria estava cheia. Pessoas de todas as idades, casais, leitores solitários, curiosos. Helena observava de longe, orgulhosa. Quando Daniel subiu ao palco, o público se silenciou. Ele olhou em direção a ela e, sem precisar nomear, dedicou as palavras: "Este livro é para quem entende que o tempo separa apenas o que ainda não está pronto para permanecer. E para quem teve coragem de esperar o amor certo, mesmo que demorasse uma vida inteira." O público aplaudiu. Helena, emocionada, enxugou discretamente uma lágrima. O destino, enfim, havia fechado o ciclo. Não com um ponto final, mas com uma vírgula serena. Naquela noite, de volta para casa, deitaram-se lado a lado, as mãos entrelaçadas. Daniel olhou para ela e perguntou: "E se tivermos outra vida depois desta?"
Helena sorriu. A gente se encontra de novo. Nem que seja em outra esquina. Ele riu. Então eu espero. Mesmo que seja uma eternidade. O amor não mede o tempo. Ela respondeu. Ele o atravessa e pela primeira vez, ambos dormiram sem medo do amanhã. O amor deles não era mais uma história de espera. Era um pacto entre almas. Um amor que, mesmo depois de tudo, sempre saberia voltar para casa. Algumas histórias não terminam. Elas descansam. Esperam o coração amadurecer, o tempo alinhar os ponteiros, a alma entender o porquê de cada silêncio. Daniel e Helena provaram isso. Que o amor verdadeiro não se mede em dias, meses ou anos, mas em intensidade. Que a vida, por mais que pareça nos afastar, está o tempo todo nos conduzindo de volta ao que é nosso. E talvez essa seja a grande lição escondida por trás de toda a espera. O amor não chega quando queremos. Ele chega quando estamos prontos. Quando olhamos para trás, percebemos que cada desencontro tinha um propósito. As ausências moldaram a paciência. A distância ensinou presença. O silêncio ensinou escuta. E no final, tudo o que parecia perda era apenas preparação. Porque o amor, quando é de verdade, não precisa de urgência. Ele precisa de verdade. Helena e Daniel encontraram, enfim, aquilo que muitos passam a vida buscando. O amor que não vem para preencher, mas para somar. Aquele que não exige promessas, apenas presença. O tipo de amor que não te prende, te liberta. Que não te salva, te desperta. E se você chegou até aqui, ouvindo ou assistindo esta história, talvez o universo tenha querido te lembrar de algo. Talvez exista alguém que você ainda guarda no coração. Alguém com quem viveu um tempo bonito, mas interrompido. Ou talvez você ainda esteja esperando alguém que ainda nem chegou. Seja qual for o caso, não veja a espera como castigo. Veja como lapidação. O que é verdadeiro, o tempo não apaga. Apenas refina. Há amores que acontecem cedo demais, quando ainda não sabemos cuidar. Outros acontecem tarde, quando já aprendemos a perder. Mas há também aqueles que acontecem duas vezes. Uma para ensinar, outra para ficar. E quando isso acontece, tudo faz sentido. O amor de Daniel e Helena nos ensina que não é preciso pressa para viver algo grandioso. Que as melhores histórias nascem do simples. Um café, uma conversa, um olhar que entende o que nenhuma palavra consegue dizer. Porque o amor verdadeiro nunca chega com barulho. Ele chega no instante em que você respira fundo e entende que não precisa mais buscar. Porque ele já está ali. E se você, neste exato momento, sente falta de alguém, de um abraço que ficou no tempo, de uma voz que ainda ecoa, de uma presença que não volta, saiba que o amor não se perde, ele apenas muda de forma. Às vezes vira lembrança, às vezes vira lição, às vezes se transforma em força, mas ele continua vivo, pulsando, esperando o momento certo para florescer de novo, seja nesta vida ou em outra. Feche os olhos um instante e imagine uma rua qualquer, uma esquina, um café e alguém que você ainda não conhece, mas que o destino já está preparando para te encontrar. Pode não ser hoje nem amanhã, mas quando for você vai entender. Vai olhar nos olhos dessa pessoa e reconhecer o mesmo lar que Daniel e Helena encontraram um no outro. E nesse instante você vai sentir que tudo valeu a pena. Cada espera, cada desvio, cada página dobrada pelo tempo. Porque o amor não falha. Ele apenas escolhe o tempo certo de acontecer. E antes de a música subir e o vídeo terminar, eu quero te pedir algo do fundo do coração. Se essa história tocou você, deixe o seu like agora mesmo. Não é apenas um botão. É uma forma de dizer, eu acredito no amor. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. Aqui, toda semana, compartilhamos histórias que falam com o coração. Histórias sobre encontros, perdão, recomeço e sobre tudo aquilo que o tempo não consegue apagar. Nos comentários, me conta. Você acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho? Já viveu um reencontro que parecia obra do destino? Eu leio cada mensagem com carinho. Às vezes, é nos seus comentários que nascem as próximas histórias. E se quiser espalhar um pouco de esperança, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Ou com alguém que precisa lembrar que o amor ainda existe. Porque talvez essa pessoa esteja agora esperando um sinal. E quem sabe, este vídeo seja exatamente esse sinal. Enquanto a tela escurece e a trilha sobe, quero deixar uma última frase ecoando no seu coração. O tempo não separa o que o amor escreveu na alma. Ele apenas dobra a página, para que um dia possamos voltar a ler, juntos. Obrigado por estar aqui,
por sentir, por acreditar. Nos vemos na próxima história. E até lá, lembre-se: alguns amores esperam uma vida inteira, mas quando se reencontram, vivem todas as vidas em uma só.